Presta atenção se você se identifica com esse padrão. Tava eu e mais 3 amigos conversando. E um deles se chama João. É um nome fictício, tá? O João já participou de uma mentoria minha no passado. E hoje ele vende lanches, né? O que acontece com o João? Quando o João participou da minha mentoria no passado, ele fez uma formação, que é uma formação de respiração, justamente para conduzir pessoas em meditação e tudo mais. Ou seja, ele tem uma ferramenta para ganhar dinheiro. Eu lembro que na época que ele estava lá dentro do desafio, ele fechou inclusive com um cliente, eu não sei se foi 400 ou 800 reais, uma pessoa do próprio desafio. Ou seja, alguém pagou ele para que ele conduzisse, né, um acompanhamento de breathwork, que foi muito positivo para esse cara. E esse cara que recebeu essa meditação do João, ele é um cara que gosta de ajudar muito as outras pessoas. Então o que ele fez? Ele começou a conectar o João. E ele conectou, eu vou até desenhar um cara bem grande aqui, a um cliente possivelmente bem grande. Queria fazer o João prosperar num nível muito maior. O que aconteceu com o João? Aconteceu algo que foi o seguinte: prestes a fechar essa maior parceria, o João ficou doente, a cara dele ficou totalmente inchada e teve um problema bem grande, inclusive no rosto, né? Que fez ele se afastar durante um tempo, sair da rotina dele e não ter coragem de fechar com esse cliente maior. O que eu já quero explicar de dinâmica aqui? O inconsciente ou subconsciente dele, por uma resistência ao crescimento, né? A viver do propósito dele, a sair, né? Aposentar os lanches e diretamente viver do que ele ama fazer, da ferramenta nova dele, causou uma doença, principalmente no rosto, né, que está relacionada à aparência. Logo eu tenho vergonha de ver outras pessoas, de conectar com outras pessoas, e fez com que esse grande negócio não fechasse e que esse caminho, né, que ia se abrir na vida dele, não acontecesse mais, certo? Isso deu uma pausa. O João continuou seguindo com os lanches, certo? Esses dias a gente acabou se encontrando e começando a conversar bastante. O João, no meio da conversa, ele começou a trazer uns pontos, que é, ele tem os clientes deles nos lanches, que são clientes que compram dele sem ele precisar vender mais, ou seja, já tem a clientela dele. Mas mesmo assim, ele quer, ao invés de seguir só esse caminho do lanche, ele quer seguir um novo caminho de novo, que é aquele caminho lá, das habilidades dele, tanto do breathwork, como disciplina, como tudo mais. O que acontece? Durante a conversa, várias vezes a gente comentou algo que a gente vê ele como autoridade. Então imagina que a gente tem uma escada aqui, e que nessa escada ele está num degrau acima, da gente, que estava aqui embaixo, certo? Um distanciamento no sentido que a gente vê essa pessoa como autoridade, como diferencial, o que a gente quer ter, o que essa pessoa tem, ela pode vender isso, ela pode vender esse caminho. Então a gente estava comentando sobre isso, só que o João estava com bloqueio em relação a vendas. Em nenhum momento, e a gente estava brincando e falando sobre vendas, em nenhum momento ele, percebendo isso, fez uma oferta. Primeiro padrão, ele se acostumou com os clientes comprando dele sem ele precisar vender. Esse foi o primeiro padrão. E a mente dele está destreinada em relação à oferta, ele não percebe a oportunidade de negócio. Esse é o primeiro ponto. Mas o que isso também significa inconscientemente? É que existe uma resistência de crescer e assumir esse novo lugar. Justamente essa resistência pode ser exatamente por conta da família dele, por conta do lugar que ele veio, por conta de padrões ancestrais e tudo mais. Então, ou seja, ao mesmo tempo que ele quer crescer, ele está resistente para crescer. E aí foi engraçado que ele comentou um negócio. Ele disse assim, aqui ele de novo, ele comentou assim, cara, eu queria que fosse mais fácil, ou seja, que tivesse menos resistência para vender para outros clientes. Então imagina que são os outros clientes. E ele falou assim, que esses clientes têm resistência para comprar. Só que, na real, é uma mentira do inconsciente dele. Porque em nenhum momento ele fez a oferta. Em nenhum momento ele ofereceu esse algo novo. E ele falou que os clientes têm resistência. Só que na mesma hora, na minha cabeça aqui, imagina que eu sou esse cara aqui, desceu um download na minha cabeça. E eu olhei pra ele e falei assim, calma aí, peraí, me responde um negócio. Tu falou que esses clientes, eles estão resistentes a comprar, certo? Tu falou que a resistência é desses clientes. Só que na real é uma mentira, porque a resistência sempre foi sua. A resistência que ele tem de subir de nível e acessar esse novo caminho, é muito mais fácil dizer que a resistência é dessa galera, só que ele nunca fez uma oferta, porque a resistência real é dele. E por ter resistência ele nunca oferece, com certeza essas pessoas nunca compram, e ele fica nesse ciclo infinito de nunca assumir o propósito dele, porque a resistência está dentro dele. E quando ele foi fazer a primeira vez esse movimento de subir de nível, o rosto dele ficou todo pipocado, porque foi uma forma do subconsciente dele preencher ele, foi uma forma do subconsciente dele preservar ele do novo, desse crescimento, desse grande cliente que ele ia fechar e do caminho novo que ele ia seguir. Então olha a dinâmica que estava acontecendo. A questão principal é que a resistência sempre esteve dentro dele, e ela se manifestou externamente, inclusive no rosto dele, para que ele não fechasse um novo negócio, ele desistisse desse caminho. E agora, quando ele está pensando em voltar de novo, ele está seguindo com o caminho dos lanches, né, que foi algo que ele sempre conheceu. Mas quando ele vai de novo para esse lugar, que vai fazer ele subir uma escada, vai fazer ele ter mais liberdade, vai fazer ele faturar mais, vai fazer ele aposentar o antigo, que era o conhecido, e ele vai para o desconhecido, a resistência se manifesta de novo. Como é que ela se manifesta? Ele não percebe as oportunidades, porque a gente comentou várias vezes, ele poderia ter feito um pitch pra gente, mesmo brincando, mas ele não percebeu a oportunidade das vezes que a gente comentou. Ele não oferece de jeito nenhum, mesmo tendo contato com várias pessoas todos os dias, mesmo sabendo que muitas dessas pessoas precisam e querem, e algumas falaram sobre isso, ele não ofereceu de forma alguma, porque existe uma resistência em acessar esse novo caminho. E aí ele fica travado exatamente nisso, entende?
Ele não sobe de nível porque a resistência tá nele. Ele coloca a resistência como se fosse dos clientes para comprar para ele, mas ele nunca ofereceu porque a resistência sempre esteve nele e é sobre oferecer, é sobre subir de nível. E olha que louco, né? Toda dinâmica referente a uma resistência ao crescimento, uma resistência ao próximo nível. Ele quer conscientemente, ele deseja isso, mas ele não sabe o porquê ele não consegue ir. Se você passa por essa mesma dinâmica, comenta aqui embaixo sobre essa dinâmica, clica no link da minha bio, porque eu vou abrir a turma do desafio 10K a 100K em 30 dias, e esse aqui é uma das travas que a gente vai remover. Tanto que, inclusive, quando ele estava dentro do desafio, foi aí que ele fez, abriu a oportunidade de fazer a primeira formação e encontrar um caminho novo. Foi lá que ele fez a primeira venda desse caminho. Só que depois de sair da ambiência, né, ele foi voltando para os padrões antigos e voltou para o lugar de resistência, para a versão do passado. Agora ele está de novo abrindo essas possibilidades, vencendo essas resistências para seguir esse novo caminho que vai fazer ele prosperar muito. Se você se identifica com essa mesma dinâmica, clica lá no link, entra no grupo de interessados do desafio 10K para pegar a oferta especial. E é isso, tamo junto, até a próxima.